E aí, galera do terceiro ano, vamos continuar, né? Então é o seguinte, hoje a gente vai continuar falando sobre campo magnético, mais especificamente lá na frente B, tá aqui em cima, ó, na página 10. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui novamente, ok? Então só lembrando que o campo magnético vai ser uma região no espaço onde vai ocorrer interações magnéticas. E nessa região aí eu vou ter o vetor campo magnético, que é justamente o que a gente vai discutir hoje, tá? Então só lembrando que vai ser um vetor, né? Então o vetor ele vai ser um segmento de reta, onde esse segmento de reta ele tem intensidade, módulo, direção e o sentido. Então, módulo e intensidade quer dizer o tamanho do vetor, ou seja, a quantidade numérica. Quando a gente fala de direção, a gente está falando de horizontal ou vertical. E quando a gente fala de sentido, se é para a direita, para a esquerda, para cima ou para baixo. Exatamente com os conceitos que a gente viu lá no primeiro ano. Então é o seguinte, a gente tem aqui uma representação, né, de um ímã em barra, parecido com aquele que eu já levei para a sala de aula e vocês viram, né? Que tem lá a indicação do norte e sul, e ao redor a gente tem algumas bússolas. Observe que elas estão bem direcionadas, né? Então, vamos ver aqui, ó. A gente tem essa primeira bússola aqui. Olha a posição que ela está marcando. Mesma coisa para essa e as demais. Então ela está sendo orientada através do campo magnético desse ímã aqui principal, que está em vermelho. Isso daqui está acontecendo por causa do vetor campo magnético que está aqui ao redor. Lembra que eu falei que o campo magnético é aquela região no espaço onde pode ocorrer interações magnéticas. Então, mais precisamente, o campo magnético ele vai ser orientado do polo norte para o polo sul. Então, imagina que aqui ao redor desse ímã em barra, em vermelho, você tem essa região e tem vários vetores de campo e está orientando do polo sul para o norte. Então você vai ter aqui várias linhas de campo orientando e alinhando cada uma dessas bússolas, tá? Então são várias linhas aqui. Beleza? Sempre nessa direção, do sul para o norte. Bom, continuando, vocês vão colocar aí na página 11, que a gente vai falar um pouquinho sobre a força magnética. Eu já fui logo no ponto, que é em cima da equação mesmo, que a gente vai falar. Ok? É essa daqui. Ou seja, F deve ser igual a B vezes Q vezes V e seno de θ. Vamos discutir o que quer dizer cada uma dessas coisas. Então, o F é justamente a nossa força. E a força, só lembrando que ela é em homenagem ao nosso amigo Isaac Newton. Então o valor da força tem que ser dado em Newton. Esse B aqui, ele vai estar representando o que a gente acabou de falar, que a gente chama de campo magnético. E o campo magnético, ele vai ser em homenagem a Nikola Tesla. Ou seja, coloca um T maiúsculo, e esse T quer dizer Tesla. Esse Q menor aqui representa o valor da carga elétrica. Só lembrando que carga elétrica, como a gente viu lá na lei de Coulomb, ela é dada em Coulomb, o C maiúsculo. Esse V vai ser a velocidade com que a partícula, ou seja, essa carga, se desloca nesse campo magnético. E velocidade, dentro do padrão internacional de unidades, né, no SI, deve ser dada em metros por segundo. Bom, e o seno do ângulo, né? Quando o ângulo for desconhecido, a questão vai ter que te dar. Se for aqueles valores que a gente normalmente utiliza, que é o ângulo de 30,
45, 60. Às vezes tem questões que já coloca para vocês. Mas se for ângulo diferente, a questão vai ter que passar para vocês, viu? Bom, outra coisa que eu quero falar com vocês é o seguinte. É sobre quando a gente ejeta uma partícula com carga dentro de um campo magnético. Ela vai fazer uma rotação, tá? Deixa eu dar um zoom aqui para a gente discutir um pouquinho da equação. Então, se eu jogar uma carga elétrica dentro de um campo magnético, ela vai fazer um movimento circular. A equação que vai descrever vai ser essa daqui. R igual M vezes V vezes dividido pelo valor da carga multiplicado pelo campo magnético. Então, ejetou uma carga dentro de um campo magnético, a gente vai ter que obedecer essa equação aqui. R igual a M vezes V dividido pelo produto da carga vezes o campo magnético. Então, necessariamente, esse R aqui, ele deve ser dado dentro do padrão SI, que deve ser em metros. Esse M é a nossa massa, e massa deve ser dado em quilogramas. O V é a nossa velocidade, ainda continua sendo dentro do padrão internacional, né? Metros por segundo. E o B, esse é o nosso campo magnético, que é em homenagem ao Tesla. Então a gente tem basicamente isso. Não esqueçam de fazer as transformações, porque a gente vai precisar. Tranquilo? Então a gente entendeu lá que existe essa orientação desse vetor campo magnético. A gente viu a equação da força magnética e quando a gente ejeta uma partícula carregada dentro de um campo magnético, a gente vai ter esse comportamento aqui. Então, para pôr em prática, eu selecionei uma das questões que tem no livro de vocês. Deixa eu passar ela aqui. Está aqui em cima, ó. Vai ser a frente B ainda, só que vai estar lá na página 30. Então vamos ver aqui. Então olha só. Questão 13 diz o seguinte: uma partícula de massa m igual a 5 vezes 10 elevado a menos 18 kg e carga Q 8 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb penetra perpendicularmente em um campo magnético uniforme com a velocidade constante de módulo V igual a 4 vezes 10 elevado a 6 metros por segundo. Então ela vai passar a descrever uma órbita circular de raio 5 vezes 10 elevado a 3 centímetros. Então, desprezando aí os efeitos do campo gravitacional, olha só o que a questão pede. Eu quero saber aqui qual deve ser o valor do campo magnético. Ou seja, envolveu raio, velocidade, campo magnético. Então a gente vai utilizar aquela última equaçãozinha que eu passei para vocês, tá? Antes de colocar a equação aqui, vamos separar os dados, né? Para ficar melhor o nosso entendimento. Vou pegar o lápis aqui. Então a massa deve ser igual a 5 vezes 10 a menos 18 kg. Observem que a massa já está dentro do padrão internacional, então não preciso nem transformar ela. A carga Q, a gente tem ali 8 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb. Também não vou me preocupar na transformação dela. Vamos ver a velocidade. A velocidade V, a gente tem ali 4 vezes 10 elevado a 6 metros por segundo.
E a questão também já está dentro do padrão internacional, né? E a questão também te deu aí o valor do raio. Ou seja, 5 vezes 10 elevado a 3 centímetros. Observe aqui que esse raio não está dentro do padrão que a gente é acostumado a utilizar, né? Dentro do padrão SI. Então a gente vai ter que fazer a transformação. Só lembrando que para transformar de centímetros para metros, eu dei uma dicasinha em cima desse valor, né, do C, que é do centi. A base que ele representa é 10 elevado a menos 2. Então eu posso trocar esse C aqui e já ficaria a minha unidade em metros, que é o que eu procuro, né? Então ficaria 5 vezes 10 elevado a 3 multiplicado por 10 elevado a menos 2, já ficaria a unidade em metros. Bom, fazendo a multiplicação aqui, vai ficar 5, lembra lá da multiplicação de notação científica, né? Multiplica os termos que está na frente da base 10, no caso aqui não tem nada na frente desse 10 elevado a menos 2, então vai ficar como se fosse 1. Então 1 vezes 5 fica 5, repete a base 10 e soma os expoentes. Então nesse caso aqui eu tenho 3 com menos 2, vai ficar elevado a 1. E já vai ficar em metros. Ou seja, já está transformado o nosso raio. Já tenho todas as grandezas aqui separadas. Falta só colocar agora na equação, né? Vou colocar a equação aqui do lado. Então vamos lá. R vai ser igual a M vezes V dividido por Q multiplicado por B. A questão quer saber o campo magnético. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer uma troca aqui desse raio. Deixa eu destacar aqui. Desse raio com B. Então eu vou colocar o B no lugar do raio e o raio no lugar do B. Ah, professor, eu não quero fazer assim. Eu posso já substituir os valores, fazer aquela multiplicação cruzada e assim por diante. Pode, sem nenhum problema, não vai interferir. Só que nesse caso aqui eu vou ganhar mais tempo fazendo assim, né? Então, B deve ser igual a M multiplicado por V dividido por Q multiplicado por R. Fiz só a troca, ó, do B e do R. Bom, então agora é só a gente fazer a substituição dos valores. Vamos ver aqui primeiro. O valor que a gente tem aqui inicialmente é o da massa, né? Então vamos colocar ele. B é igual a massa 5 vezes 10 elevado a menos 18 multiplicado por quem? Pelo valor da velocidade. A velocidade está aqui, ó, em metros por segundo. Ou seja, 4 multiplicado por 10 elevado a 6 dividido pelo valor da carga. Olha só ali, está em coulomb. Ou seja, 8 vezes 10 elevado a menos 6 multiplicado pelo valor do raio. Olha ele aqui, ó. Já fiz a transformação para ele. Então aqui vai ficar 5 vezes 10 elevado a 1. Então, continuando o processo aqui. Pessoal, dá para a gente cancelar aqui esse 5 com esse outro 5. E ainda mais, dá para a gente simplificar aqui esse 4 com esse 8. Então é como se aqui ficasse 1, aqui 1 também. 4 simplificando com 8, no caso dá por 4, né? 4 por 4 aqui vai ficar 1. E 8 dividido por 4 vai ficar 2. Ou seja, agora é só a gente fazer a nossa multiplicação. Então B deve ser igual. Bom, 1 multiplicado por 1 vai ficar 1. Aí vezes 10. Menos 18 com mais 6, que vai ficar menos 12.
dividido. Aqui embaixo só sobrou quem, ó? O 2 e o 1. Então 2 multiplicado por 1, que vai ficar 2, e vamos resolver a base. Aí vezes 10, menos 6 com mais 1, menos 5. Então é só agora a gente fazer essa divisão. Tá bem mais fácil agora, né? Já tá no finalzinho. Então B deve ser igual. 1 dividido por 2 é 0,5. Aí vezes 10. Lembra lá da propriedade da divisão, né? Que eu passei em um dos vídeos. Inverte o expoente do denominador e conserva o expoente do numerador. Então aqui a gente vai ter menos 12 com mais 5. Menos 12 com mais 5. Aqui em cima vai ficar menos 7. Isso daqui não está em notação científica. Desloca a vírgula que está aqui entre o 0 e o 5 para, no caso, direita, né? B vai ser igual, para ficar tudo em notação. 5 vezes 10. Lembra lá o que eu falei nas aulas, né? Se eu desloco a vírgula para a direita, eu vou colocar aqui em cima com o menos 7, menos 1. Então, menos 7 com menos 1, menos 8. Bom, então 5 vezes 10 elevado a menos 8 vai ser a nossa resposta. E lembra de colocar a unidade. A unidade de campo magnético é em homenagem ao Nikola Tesla. Ou seja, aqui vai ficar T. Então essa vai ser a nossa resposta. 5 vezes 10 elevado a menos 8 Tesla. Vamos ver lá nas opções. Cadê aqui? Tá ali, letra D, né? Ó, 5,0, ou 5 mesmo, né? Vezes 10 elevado a menos 8 Tesla. Então, vamos lá. Na letra D. E marco X. Bom, pessoal, é isso. Na próxima aula eu trago mais algumas questões e a gente vai avançando no assunto. Tranquilidade?